Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estejam acompanhando a segunda edição desse workshop. Eu sou o William e atualmente estou em posição de pós-doutorado na Universidade de Estrasburgo, na França. Aqui irei apresentar um resumo de uma proposta inédita de caracterização morfológica de quitinas e quitosanas a partir da RMN de estado sólido. Antes de discorrer acerca do método em si, irei mostrar os principais conceitos da RMN envolvidos, de modo a tentar facilitar a compreensão. Segue-se com a correlação entre a conformação e morfologia, a contextualização para a caracterização de quitinas e quitosanas, o desenvolvimento experimental que permite a quantificação da cristalinidade e, finalmente, as perspectivas e outras aplicações já em andamento. Vale lembrar que, para aqueles interessados no entendimento mais refinado, sugiro a leitura do nosso artigo recentemente publicado, a qual abrange todos os pormenores que serão resumidamente expostos aqui. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir à apresentação do Dr. Conago, sugiro que assistam ao vídeo que será disponibilizado no YouTube, de modo que fiquem mais familiarizados com os conceitos envolvendo tempos de relaxação. Bom, dando continuidade, a dependência do sinal é observado no domínio das frequências em RMN, de alta resolução e alta homogeneidade de campo, reside na resposta entre a interação dos momentos magnéticos dos spins nucleares com os campos magnéticos locais de diferentes origens físicas, tais como o deslocamento químico, o acoplamento J escalar e acoplamento dipolar. Devido ao movimento rápido e aleatório das moléculas em amostras líquidas ou em solução, apenas as componentes isotrópicas dessas interações, como o deslocamento químico isotrópico e acoplamento J, são observados, o que leva a melhor definição dos sinais. Entretanto, devido à dependência espacial dos segmentos moleculares com o campo magnético em amostras sólidas, as interações de deslocamento químico anisotrópico e acoplamento dipolar predominam e se manifestam através do alargamento espectral. Bom, para definirmos o que de fato ocorre para a definição espectral, primeiramente consideramos o somatório de todos os hamiltonianos, sendo 2 deles dependentes dos campos magnéticos externos e 4 deles relacionados às características da amostra. Nestes, desconsideramos o acoplamento escalar, como já mencionado, e a interação quadrupolar, por não se manifestar em núcleos de spin meio, como hidrogênio e carbono 13. Resta a dependência do acoplamento dipolar e deslocamento químico. As interações dipolares heteronucleares são consideradas fontes primárias do alargamento espectral, devido à abundância natural dos núcleos de hidrogênio, sendo insignificantes os acoplamentos homonucleares, entre carbono 13 e carbono 13. Assim, a supressão dessa interação usualmente envolve uma técnica de desacoplamento dipolar heteronuclear, a qual consiste em minimizar o efeito do campo magnético dipolar produzido localmente pelo núcleo abundante. Aqui verifica-se que o hamiltoniano da interação dipolar independe do campo magnético externo, mas possui um importante fator geométrico, como será destacado a seguir e nas próximas etapas. Já o hamiltoniano de deslocamento químico é descrito pelo tensor isotrópico, que independe dos demais fatores, mas que depende do campo magnético externo. Enquanto isso, naturalmente o parâmetro de assimetria e o geométrico dependem do tensor anisotrópico. Para além da aplicação do pulso de radiofrequência, a minimização das interações dipolares e anisotrópicas de deslocamento químico, responsáveis pela formação de bandas laterais, é também alcançada pela técnica de rotação em torno do ângulo mágico, MAS. Nestas, energias dos hamiltonianos de ambas as interações, que são proporcionais ao fator geométrico, são anuladas quando em θ 54,74 graus, em relação ao campo magnético externo V0. Assim, ao submeter uma amostra nesse eixo sob uma frequência de rotação maior que a da interação de spin, a largura espectral será reduzida à dependência isotrópica. Como consequência, usualmente se utiliza MAS para a supressão da interação de deslocamento químico anisotrópico, acoplado a DEC para as interações dipolares heteronucleares. Ao aplicar DEC-MAS, o perfil espectral será dependente do tensor isotrópico. No entanto, devido à baixa abundância natural de carbono 13, associada à baixa sensibilidade para a obtenção do sinal no estado sólido, a excitação ou polarização direta, DP-MAS, de núcleos raros, requer o acúmulo de vários espectros a fim de melhorar a relação sinal-ruído, resultando num elevado tempo para análise quantitativa. Desse modo, o método de transferência de polarização de um núcleo abundante para um raro, denominado polarização cruzada, CP-MAS, permite o ganho de sinal por um fator de 4 e o tempo de experimento 10 vezes menor. Porém, a transferência de polarização ou tempo de contato varia em função das distâncias internucleares
e mobilidades intermoleculares, tornando a CP+ intrinsecamente não quantitativa. Como a conformação da cadeia local altera a estrutura eletrônica em torno dos núcleos de carbono 13, sua magnetização permite distinguir entre populações ordenadas e desordenadas. Aqui é ilustrado um gráfico pictórico da energia molecular do butano em relação ao ângulo de Eder, separados por estados de transição e de torção de acordo com projeções de Newman. Ao lado, a influência do empacotamento das cadeias, dos estados trans e Gauss, e o efeito das distribuições dos deslocamentos químicos isotrópicos, indicando o denominado efeito gama-Gauss. Lembrando que a largura do sinal também é influenciada pelos valores de T2. Finalmente, com esses conceitos em mente, compreende-se como a ideia já pode ser aplicada para a determinação da cristalinidade a curto alcance de polímeros, com destaque para a celulose e amido, através da deconvolução dos carbonos C4, C6 e C1, largamente utilizados. Porém, tal procedimento nunca foi sistematicamente conduzido para quitosana e quitina. Assim, foram preparadas quitosanas a partir de beta-quitina de Gladys de Lula, com colaboração no laboratório do professor Campana. Essas foram submetidas a procedimentos de despolimerização e acetilação para assegurar uma ampla variedade de estruturas e a influência destas sobre a cristalinidade. E esses procedimentos garantiram um padrão de acetilação mais próximo de 1, diminuindo a influência da distribuição dos grupos acetilados sobre a cristalinidade. O ordenamento das cadeias a longo alcance indica a tendência crescente da cristalinidade com acetilação, resultando diferentes valores segundo o método de cálculo utilizado, porém não havendo diferença significativa segundo a variação da massa molar. Aqui é importante frisar que, embora óbvio, que de acordo com o DRX, a quantidade de ligações de hidrogênio entre carbonila e os grupos amino e hidroxila diminuem em estruturas cada vez menos acetiladas. E antes de proceder com a caracterização do procedimento a curto alcance, do ordenamento a curto alcance, variou-se o tempo de contato de modo a ajustar o perfil espectral do CP+, para o mais próximo possível da polarização direta, DP+, ou seja, mais próximo do perfil quantitativo. Desse modo, definiu-se 3.000 microsegundos para as demais medidas. Ao sobrepor os perfis de espectros, nota-se considerável diferença entre os carbonos C4 e C6 em função da acetilação, porém variação irrisória com a massa molar. Embora aqui não apresente maiores explicações sobre a técnica Deep Shift, é importante saber apenas que ela traz informações a respeito da mobilidade relativa dos diferentes segmentos moleculares no estado sólido. Assim, enquanto uma metila detém a maior mobilidade, a pequena diferença encontrada em C6 quando TR igual a T1 indica também a mobilidade do grupo CH2OH carbono 6. Ao aplicar esse conceito sobre os carbonos C4 e C6, nota-se a variação da contribuição dessa curva, a condição de cada curva, utilizada para a deconvolução. Assim, desenvolvemos aqui uma explicação assegurada pelo modelo molecular já publicado na literatura. Nesse, 2 ângulos de Edwards são responsáveis pela variação de conformação da cadeia principal, enquanto que o terceiro pela conformação do carbono C6. Em resumo, menores valores de DA possibilitam o aumento da população de possíveis conformações, levando a maior contribuição do perfil amorfo. Através do procedimento bidimensional, Redcore, também não explicado em detalhes aqui, confirmou-se que diferentes deslocamentos químicos de carbono se relacionam ao mesmo tipo de hidrogênio. Por fim, os gráficos à direita indicam a proporcionalidade do grau de acetilação com a cristalinidade, calculada por CP+, e por DRX. Assim, nesse trabalho, conclui-se que o RMN pode trazer dados de cristalinidade ainda mais confiáveis que DRX, por não envolver problemas na determinação de linha de base. A RMN de estado sólido tem expandido as possibilidades de caracterizações em diferentes matrizes poliméricas nos últimos anos em nosso grupo na Embrapa Instrumentação, mostrando ser uma ferramenta em potencial para elucidar propriedades para além da caracterização estrutural. E com isso, deixo aqui meus agradecimentos e o meu contato. Muito obrigado.